Pedro era um empresário apaixonado por seu negócio. Ele havia fundado uma pequena empresa de e-commerce e em poucos anos ela cresceu rapidamente. Vendas estavam a todo vapor e o fluxo de novos clientes parecia interminável. Ele acreditava estar vivenciando o sonho de qualquer empreendedor. No entanto, havia um aspecto que Pedro tratava com despreocupação: a coleta e armazenamento de dados dos seus clientes. Para ele, os dados eram apenas números e informações necessárias para as vendas, nada mais. A empresa coletava informações pessoais sem muito critério: nomes, endereço, número de telefone, até detalhes de compras anteriores. Tudo era armazenado sem pensar muito em segurança ou privacidade. Pedro acreditava que enquanto as vendas estivessem altas, não havia motivo para preocupação. Porém, ele estava prestes a aprender uma lição importante. Tudo mudou quando um cliente entrou em contato, profundamente irritado. Ele havia solicitado as informações sobre como os seus dados pessoais estavam sendo usados, uma vez que, segundo a LGPD, ele tinha esse direito. Pedro ficou confuso. Não era um pedido comum. Ele explicou que os seus dados eram usados apenas para fins de compras e envio, mas o cliente insistiu, querendo detalhes sobre políticas de privacidade e consentimento. Pedro se deu conta de que nunca havia pensado nessas questões. A empresa não tinha uma política clara de privacidade, nem processos adequados para gerenciar os dados de forma responsável. Na semana seguinte, a situação piorou. A empresa recebeu uma notificação de um órgão regulador. Pedro foi informado de que sua empresa estava sendo investigada por possíveis violações da LGPD. Ele não podia acreditar. Como assim? Só estamos vendendo produtos, pensou. Mas a verdade era clara. Em sua busca pelo crescimento, ele havia ignorado a importância da privacidade e da proteção de dados. O mundo de Pedro virou de cabeça para baixo. Ele percebeu que a situação era séria e que poderia enfrentar multas pesadas e, pior ainda, perder a confiança dos seus clientes. Foi quando ele decidiu buscar uma ajuda profissional. Contratou um consultor especializado em LGPD para orientá-lo no processo de adequação. Era hora de mudar e Pedro sabia que não poderia continuar no caminho despreocupado que seguira até então. A primeira etapa foi uma profunda revisão de todos os processos de coleta e tratamento de dados da empresa. Pedro ficou surpreso com a quantidade de informações que sua empresa armazenava, sem necessidade. Ele percebeu que estavam coletando dados em excesso e sem o consentimento adequado. O consultor ajudou Pedro a entender que a LGPD não era apenas um conjunto de regras para seguir, mas uma forma de respeitar os direitos dos clientes e de construir confiança. A transformação começou. Pedro estabeleceu políticas claras de privacidade e treinou sua equipe sobre a importância da proteção de dados. Reformulou os formulários de coleta de dados para incluir opções de consentimento explícito e garantiu que os clientes pudessem acessar e gerenciar suas próprias informações. Além disso, a empresa implementou medidas de segurança mais rigorosas para proteger os dados armazenados. Essa mudança não foi fácil. Pedro teve que investir tempo e recursos em algo que antes parecia desnecessário. Houve momentos em que ele duvidou se estava no caminho certo, especialmente quando percebeu que teria que reduzir a quantidade de dados coletados, o que ele temia que pudesse afetar as vendas. Mas ao longo do tempo, algo inesperado aconteceu. Os clientes começaram a notar a diferença. Eles se sentiam mais seguros e confiantes ao comprar na loja de Pedro. Sua transparência e respeito pelos dados dos clientes começaram a se destacar em um mercado onde essas práticas ainda não eram tão comuns. No final, a empresa de Pedro não apenas se adequou à LGPD, mas também transformou a conformidade em um diferencial competitivo.
Pedro, que um dia fora um empresário despreocupado, tornou-se um verdadeiro guardião dos dados, compreendendo que cada informação pessoal carregava a confiança de um cliente. Hoje, ele conta sua história como um exemplo de como a LGPD não é um obstáculo, mas uma oportunidade para construir relacionamentos mais fortes com seus clientes. Sua jornada mostra que a proteção de dados não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético e uma base para o sucesso sustentável. Pedro aprendeu que no mundo moderno, ser um guardião de dados é ser um guardião da confiança. E essa confiança é o ativo mais valioso que qualquer empresa pode possuir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado e até breve.